Deus é bom, amém, amados? Então, por favor, senta só um pouco. Aleluia. Eu queria que você abrisse comigo lá em Mateus, no capítulo 21. Mateus, capítulo 21. E Deus, amados, durante toda a semana, na verdade já faz mais tempo, Ele vem tratando no meu coração com relação a qual motivo é que eu e você, como povo de Deus, devemos congregar. Então, aqui em Mateus, capítulo 21, no versículo 12, nós vemos algo que é totalmente diferente do cotidiano de quando Jesus estava andando sobre essa terra. Vamos ler aqui junto, Mateus 21, 12, que diz assim, amados: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformastes em covis de salteadores. Então nós podemos ver, amados, que em cada coisa que Jesus fazia, em cada atitude, ele nos ensinava sempre alguma coisa. E nessa passagem nós vemos uma atitude de Jesus totalmente diferente dos outros dias. Porque ele estava ali, amados, justamente derrubando as mesas daqueles cambistas. Como a gente até poderia falar aqui mesmo, né? Chutando o pau da barraca. E é algo, amados, que Deus ele começou a tratar no meu coração com relação a congregar, justamente com essa passagem. Se você for ver, ele estava dizendo que as pessoas estavam transformando a casa de oração em justamente um covis de salteadores. Ou seja, alguém estava roubando alguma coisa e com certeza não era Deus que estava, mas sim aquelas pessoas que estavam ali. Você continuar estudando, você vai ver que não era por causa do comércio. Porque se tinha um bom vendedor de um lado, tinha um bom comprador do outro. Então o preço, além da concorrência, ele com certeza o preço ia estar na média. Não é verdade? Então por que era que Jesus estava dizendo que ali tinha se transformado num lugar de ladrões? E você for continuar estudando, mas você vai chegar à seguinte conclusão: que ali, aonde aquele pessoal estava, eles começaram a roubar a preparação do culto. No Antigo Testamento, nós podemos ver que quando uma pessoa, se ele morasse distante demais da onde eram oferecidos os sacrifícios, o que era que ele poderia fazer? Ele poderia pegar das primícias dos seus bens, ele poderia vender o seu gado, ou seja, o que ele tivesse de melhor, e ele poderia ir até o templo, comprar lá uma ovelha, comprar lá um cordeiro, pombas, e oferecer como sacrifício ao Senhor. Mas só se ele morasse longe. E nós podemos ver nessa passagem que o povo de Deus começou a mudar completamente aquilo que Deus queria. Justamente como? Eles começaram a tirar a preparação do culto, que era algo essencial para que o culto pudesse acontecer. Deixa eu te explicar melhor e você vai poder entender isso. Quando nós começamos a criar um determinado animal, a tratar dele e ele vai crescendo, você não começa a ter um apego lá com ele, não é verdade? Eu me lembro quando eu morava na casa dos meus pais, lá a gente tinha 2 Dobermans que a gente criava, que era justamente para a proteção da casa. E durante uma dessas vacinações, a gente levou eles para vacinar. E lá eles pegaram uma doença que a gente teve que levar os 2 para sacrificar. Quando a gente levou os 2 cães, quando eu, minha mãe e minha irmã, a gente saiu de lá, a gente saía chorando. Parecia que era um familiar nosso que tinha morrido, por causa que você começa a se envolver emocionalmente com os animais, não é verdade? E o sacrifício que Jesus Cristo ele desejava que tivesse acontecendo lá no templo, as pessoas eles deviam sacrificar o que eles tinham de melhor. Então, se você criasse aquela ovelha desde bebezinha, ela crescesse e tudo mais, você pegava afeto para com ela. E quando você pegasse ela do melhor que você tinha e oferecia a Deus, você estava demonstrando com atitudes que mesmo que aquilo fosse bom e agradável para você, melhor ainda seria Deus. Então, o que era que estava acontecendo naquele momento? As pessoas elas não estavam mais se preparando para o culto. Elas simplesmente iam, pegavam o dinheiro, compravam lá onde estavam os vendedores, e iam lá e sacrificavam. Então, nós podemos ver, amados, que ele tem um desejo
que a preparação do culto acontecesse de uma forma correta, para que o culto ele fosse de uma maneira maravilhosa. Então o culto é o clímax total de tudo aquilo que a gente já começa a fazer na nossa casa. Porque nos dias de hoje nós não precisamos mais sacrificar, porque Jesus Cristo foi o único e perfeito sacrifício a qual era necessário para a nossa vida. Mas tem esse detalhe, você já notou que tem muitas coisas que roubam a nossa preparação do culto, como por exemplo, uma que eu creio que está em primeiro lugar é a televisão. Que a gente, em vez de estar orando, buscando ao Senhor, para que quando a gente chegar no culto, né, seja realmente uma entrega total, a gente geralmente não se prepara em casa. Então, se Jesus ele estava mostrando com uma atitude tão forte que o culto era algo importante para ele, a preparação era importante, quanto mais o culto em si. Como é importante isso para Deus. E muitas vezes, amados, nós deixamos as coisas de lado, as coisas de Deus de lado, porque queremos ter um pouco mais de tempo para as coisas que o mundo nos oferece. Porque não se preocupa que o diabo ele vai arrumar 1001 coisas para você fazer, para você estar ocupado, mas você não vir para a igreja. Porque ele sabe que quando nós estamos aqui reunidos, essa unção coletiva, ela vai fazer uma diferença muito grande na nossa vida. Milagres vão acontecer. Amados, coisas, portas que estavam fechadas durante anos vão ser abertas, de repente. Então o diabo, ele sabe disso. Por isso que ele quer que você nem se prepare para o culto e nem muito menos que você venha para o culto. Então algo que eu te pergunto, será que não é importante, amados, eu e você congregarmos? Mas e é muito importante. Dizem algumas pessoas que estava um bom caçador, ele estava lá na selva procurando ursos para caçar. E quando ele se deparou com um, ele apontou a sua espingarda. Quando ele ia atirar o urso, disse: ei, espera aí, para só um pouquinho. Vamos negociar. Em vez de estar atirando por aí, vamos conversar um pouco, vamos negociar. E aquele caçador baixou a sua arma, olhou para o urso e disse: sim, você quer negociar o quê? E o urso disse: pronto, muito bem, isso é um bom começo. Em primeiro lugar, qual é o seu desejo? E o caçador disse: eu quero uma pele de urso para me cobrir. E o urso, palitando os dentes, disse: é uma boa coisa para a gente negociar. Eu também tenho algo para lhe propor. E o caçador disse: sim, o que é? Eu quero minha barriga cheia. E continuaram ali discutindo, negociando, porque o caçador baixou a arma e começou realmente a negociar com aquele urso. Com poucos minutos, aquela negociação, todo mundo saiu feliz. Como? O urso voltou sozinho agora para a sua selva, lá, com a barriga cheia, e o caçador com a pele de urso. Então, uma coisa que eu te pergunto, amados, se você prestar atenção, você vai ver que o diabo, ele vai tentar negociar com você com tudo aquilo que você precisa. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe das suas necessidades. Ele olha e diz: rapaz, que é isso? Você precisa descansar um pouco. Para que esse exagero todo de ter que ir para a igreja? Você pode hoje ficar em casa. O que é que tem de mais? Vá assistir o Domingão do Faustão. Veja aquelas moças dançando lá atrás. E a pessoa fica lá abestalhada, babando pelo canto da boca, olhando a televisão e esquecendo o quê? Tem um Deus que é todo poderoso, que pode mudar a sua vida. Então, uma coisa que eu te digo, amados, congregar é necessário para mim e para você também. E como eu estava falando, amados, a unção coletiva, ela vai fazer a diferença na minha vida e na tua vida também. Deixa eu te mostrar comigo lá em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. A partir do versículo 23. Atos capítulo 4, versículo 23, que diz assim, amados: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz, veja, não é as vozes, não é a voz, a Deus, e disseram:
tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Então pula um pouco, lá para o versículo 29, que continua assim. E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, quer dizer, que quando nós estamos todos reunidos, estamos orando, cultuando ao Senhor, levantando a nossa voz, em uma só voz, coisas grandes vão acontecer, vão. Então, amados, muitos milagres, eles podem acontecer no nosso meio, só pelo fato de você vir e ser um só, levantando a tua voz ao Senhor, com o coração voltado para aquilo que você está fazendo. Não se lembrando no que você vai fazer depois do culto, não se lembrando do que você tem para fazer na segunda-feira, mas se lembrando de que você veio aqui para cultuar o Senhor. E quando nós estamos juntos, amados, congregando, os milagres vão acontecer. Eu não me canso de dizer isso, porque se você não gosta de milagres, rapaz, deixa eu te dizer uma coisa, você está servindo ao Deus errado. Porque para Deus, milagres é algo totalmente natural. Então nós, como filhos de Deus, devemos desejar aquilo que o nosso Pai pode proporcionar. Então eu e você podemos vir para cá e ver pessoas sendo salvas, simplesmente por estarmos todos juntos, unânimes, orando e levantando a nossa voz ao Senhor, em uma só voz, cantando que Ele é santo, que Ele é maravilhoso. E amados, as coisas vão começar a acontecer, porque a mão poderosa do Senhor vai começar a se mover no nosso meio. E você vai ver pessoas de cadeira de rodas andando. Nós vamos começar a ver os cegos enxergando. Nós vamos começar a ver, mas aqueles que tinham um coração duro de pedra, se quebrantando diante da presença do Senhor. Você vai ver que aquele que gostava de se drogar, de viver uma vida medíocre, metido também nas bebidas e tudo mais, se entregando plenamente para o Senhor. Por causa de quê, amados? Na presença do Senhor há uma plenitude de alegria, a unção ela se move no nosso meio. Então eu e você devemos, amados, congregar e estarmos aqui juntos. E não vimos simplesmente para a igreja por vir, mas vimos com a intenção certa, de sabermos que o poderoso ele está aqui, que habita dentro de nós e que está no nosso meio. E quando a gente começa a adorar Ele, amados, Ele vem entronizado no nosso meio. E você começa, amados, a ver coisas grandes. Então, algo que eu te pergunto, será que congregar não é necessário? Sim, é. Porque coisas Deus deseja fazer na tua vida. Você sabe do que Ele tem desejado. São sonhos que Deus tem colocado no teu coração. E você vai ver cada uma dessas coisas acontecendo. Porque Deus, Ele não é mentiroso. Ele é um Deus, o nosso Deus não é um Deus de faz de conta. Ele sabe dos sonhos que colocou no teu coração e Ele vai realizar cada um deles. Então pode ter certeza, venha congregar. Não fique em casa lá simplesmente assistindo televisão, comendo pipoca e tomando guaraná. Pelo contrário, mas você quando vem para cá, que você começa a cultuar o Senhor, você vai ver o que vai acontecer com a tua vida. Como diz lá na minha terra, lá em Campina Grande, tua vida vai ser um pipoco. Aleluia. Se você não sabe, amado, vá lá e descubra o que é ser um pipoco. Vai ser um sucesso. Porque você vai ver, amados, o que vai acontecer. Você vai ver o que vai acontecer. E você vai chegar para mim e vai dizer, mas Eduardo, tu tinha razão. Mesmo você com essa carinha de bebê, com esse jeitinho de bebê, mas você tinha razão. Você estava falando a verdade. E uma coisa que é certa, amados, Deus, Ele não mente, Ele não se engana. Então, povo de Deus, em vez de ficar em casa olhando as coisas acontecer, vem para a igreja. Mas, pastor, eu não gosto, pastor, da roupa daquela irmã. Ela pintou o cabelo lá com água oxigenada, ficou galega. Aí agora, pastor, você sabe como é que é? Eu não gosto de cabelo galego. Rapaz, vem cá, uma coisa que eu te pergunto. Você vai para a igreja para cultuar Deus? Ou você vai para a igreja para olhar o cabelo e as roupas das irmãs? Porque, amados, nós vamos para a igreja para cultuar Deus.
Ah, pastor, eu não gosto muito não, tu sabe como é que é, né, pastor? Aquele irmão, ele quando fala, ele fala pouco, ele fala muito, e todo mundo tem defeito. Quem foi que disse que Deus fica olhando para os nossos defeitos? Ele está olhando para o nosso coração, ele está olhando para tudo aquilo que você tem para entregar para ele. Vai olhar para os discípulos e ver que eles não tinham muitas boas qualidades. Mas mesmo assim, Jesus Cristo, ele arregimentou cada um deles. Então, amado, se você olhar, você também tem defeito. Tem pessoas que não gostam do seu cabelo curto. Tem outros que achavam que meus olhos deviam ser loiros, mas eu gosto dessa coisinha de mel. Loiros não, verdes. Quase. Mas o mel, que é coisinha de mel, não tem problema. Eu gosto dela assim mesmo. Ao ponto de quando eu era pequeno, minha mãe chegava fazendo, não chore não, porque se chorar vai sair um mel do olho. Ao parar de chorar. Criança é uma inocência só. Mas, amados, quando nós estamos congregando, amados, não vá para a igreja para olhar os defeitos dos outros, para ver se a gravata do pastor está batendo no cinto, se o sapato combina com... Amados, você não vem para cá para um desfile de moda, mas nós vemos para a igreja para cultuar a Deus. Além do mais, tem até uma história que está me vindo no coração, que diz que houve uma grande assembleia numa marcenaria, e lá, amados, o martelo começou a presidir aquela reunião. E quando ele começou a bater forte mesmo, os outras ferramentas se levantaram e disseram, ei, pode parar, a gente está aqui para tirar você. Mas por causa de quê? Porque você tanto faz muito barulho como vive batendo nos outros. E o martelo disse, tá bom, eu vou ser excluído dessa reunião, não tem problema, mas também o parafuso vai ter que ser excluído. Mas por causa de quê? Ele dá muitas voltas para poder chegar em algum canto. E o parafuso disse, tá bom, não tem problema, eu vou ser excluído. Mas também, para eu ser excluído, tem que excluir a lixa também. Por causa de quê? Porque ela só vive em atrito com os outros. Aonde ela chega, ela tem atrito. E a lixa diz, tá bom, eu vou ser excluída, eu vou ser expulsa, mas para eu ser expulsa também tem que mandar o metro embora. Porque ele mede os outros por ele mesmo. Ele quer ser o zinco perfeito. E estavam lá no meio de toda aquela reunião, enquanto entrou o marceneiro e pegou todas as ferramentas e pegou a madeira e construiu uma belíssima mesa com todas as ferramentas. E quando o marceneiro foi embora, voltaram novamente à reunião, mas só que quem se levantou foi o serrote. E disse, ei gente, pode parar aqui. Vocês viram que o marceneiro, ele trabalhou, foi com as nossas qualidades e não com os nossos defeitos. Ele pegou o que a gente tinha de melhor para poder fazer esse móvel maravilhoso. E muitas vezes, amados, nós não queremos ir para a igreja porque vemos defeitos nas outras pessoas. Mas você não vem para a igreja não é para olhar os defeitos dos outros. Porque Deus não nos constituiu como juízes. Mas Deus nos chamou para virmos para a igreja, para congregar. E com isso, amados, vemos os sinais e maravilhas acontecendo no nosso meio. Porque o nosso Deus, amados, se peixe é natural nadar, ave é natural voar, Deus é natural acontecer milagres. Então, amados, quando nós estamos congregando, amados, essa unção coletiva, ela vai estar aqui reunida e você vai ver as coisas acontecendo. Vai ser igual a pipoca, é milagre para tudo que é lado. E quando você menos chegar em casa, amados, vai lá estar o teu presente inesperado te esperando na porta. Pastor, ele passou 30 anos da vida dele bebendo. Quando eu chego em casa, ele estava lá sóbrio, me esperando, feliz da vida. Fez um jantar para mim. Aleluia. Eu posso dizer amém? Aí olha para mim e fala, pastor, exagerado. Não, amados, é porque eu sei desse Deus a qual nós servimos. E ele pode fazer muito mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. E além do mais, essa unção coletiva, ela pode mudar até a nossa personalidade. Porque muitas vezes, amados, em vez de estarmos olhando para o defeito dos outros, é melhor a gente olhar para os nossos próprios defeitos, à luz da palavra de Deus. Porque Deus vai tratando no nosso coração, nos mostrando, nos moldando da maneira que Ele deseja. E em vez de estarmos mentindo, vamos estar falando a verdade. Em vez de estarmos roubando, vamos estar colocando as coisas na balança certa, não roubando, não passando a perna nos outros, porque esse é o povo de Deus, amados. O povo de Deus não rouba, não mente. Que esse povo olha para o teu irmão e diz, é você, meu irmão.
Aleluia. Só por causa do receba do irmão Joel, eu vou contar outra história. E sabe, amados, para você entender o que a unção coletiva faz. A história, depois eu vou te explicar, você vai entender. Havia um homem que ele era cego, mas todo dia de noite, quando ele saía de casa, ele levava um lampião consigo. E as pessoas perguntavam, vem cá, para que tu leva um lampião? Se tu é cego, tu não precisa dele. E sabe o que ele respondeu? Não, isso não é para mim, isso é para que as outras pessoas não batam em mim. E do mesmo jeito, mas a unção coletiva faz isso, ela nos edifica, ela trabalha no nosso coração, ao ponto, mas de a gente andar segundo a palavra do Senhor. E com isso, mas nós não vamos ser pedra de tropeço para o meu irmão, mas aonde eu for, mas eu vou ser bênção. Porque assim é o povo de Deus. Então quer dizer, pastor, que quando eu estou congregando, quando eu estou aqui, Deus vai estar moldando a minha vida, moldando o meu coração, também através da unção coletiva, vai. E você vai sair daqui, mas totalmente transformado pela palavra do Senhor. Porque eu não conheço ninguém que chegou na igreja, mas escutou a palavra de bom coração, colocou ela em prática e teve a sua vida do mesmo jeito. Sempre tem mudança. E as mudanças são para melhor. Muito melhor. Aleluia. Abre comigo lá em Provérbios, capítulo 13. Provérbios, capítulo 13. E você vai ver, amados, de como é interessante congregar. Porque quando nós estamos congregando, amados, nós vamos estar nos associando com pessoas certas. E essa associação, amados, vai trazer uma mudança grande também para a nossa vida. Aqui, Provérbios, capítulo 13, no versículo 20, diz mesmo assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Então quer dizer, pastor, que se eu ando com as pessoas certas, eu vou trazer crescimento para a minha vida? Vai. Você quer ver uma coisa que é interessante? Você já viu que a gente fala oxente, ninguém acha anormal, não é? Vixe, alguém acha anormal? Não é o nosso vício de linguagem? E, amado, se você chega em outro local, todo mundo nota que você fala diferente. Eu fui visitar minha sogra lá no Rio de Janeiro, a gente foi lá no shopping Irajá. Quando eu cheguei lá, disse, bom dia. A mulher olhou para mim e disse, vocês são da onde? Aí eu disse, como é que a senhora sabe? A senhora conhece a gente? Ela disse, não, porque a gente diz aqui bom dia. E você chega aqui bom dia, né? E tem alguma coisa diferente. Mas uma coisa que, essa convivência, mas que nós temos com as pessoas, a gente se apega com aquilo. A associação com pessoas certas vai trazer benefícios para a nossa vida. Porque se eu moro no Nordeste e falo nordestinês, então uma coisa que eu te digo, amados, isso é apenas um vício de linguagem, é ou não é? Mas você pega ou não pega? Pega, amados. Se você for morar no outro canto, quando você chegar lá, você vai estar falando, né? Lá no Rio Grande do Sul, né? Eu tinha que resolver umas coisas lá, ligava para lá, o cara fazia, eu falei, o quê? Eu ficava sem entender, mas era um costume que eles tinham. Se eu fosse morar lá, mas aquela minha associação com eles, eu ia pegar a mesma coisa. Então, por que não nos associarmos com as pessoas certas? De congregarmos na igreja, do povo da fé que fala segundo a palavra de Deus. Porque, mas o mundo lá fora só fala incredulidade. E as minhas palavras têm poder. Se eu falo desgraça, eu vou viver desgraça. Mas se eu falo a palavra, mas o que é que vai acontecer? Milagres. Então, será que congregar não é bom porque eu vou estar me associando com as pessoas certas? É maravilhoso. Se não, amados, minha filha Isabelle hoje nem viva ela estava. Porque quantas pessoas se levantaram para dizer, rapaz, se conforma. A vida é assim mesmo, a pessoa nasce só com uma certeza na vida, que um dia vai morrer. E, amados, ela estava com aquela gripe H1N1, e eu disse para minha tia, não leva a mal não, tia, mas ela não vai morrer, ela vai viver, e ela vai contar os feitos do Senhor na vida dela. Agora, se eu estava junto de pessoas erradas, quanto mais o povo falasse, mais aquilo no meu coração ia se conformar. Era ou não era? Então, quer dizer, então, pastor, que quando eu me associo com as pessoas certas, a minha vida vai na direção certa, isso mesmo. É por isso que é importante congregarmos, de estarmos aqui na igreja, mesmo que o povo diga assim, rapaz, tu é rato de igreja.
É melhor ser rato de igreja e ter uma vida maravilhosa do que ser barata do mundo e viver no lixão. É ou não é? É, amados. Então deixa o povo falar. Se quiser falar, deixa falar. Não tem problema não, amados. A vitória, quem vai te dar é Deus. Não é o que o povo comenta de você. Não é que vão dizer assim, lá vai o coroinha da igreja. Mas só está faltando só a roupinha. Não tem problema não. Compra uma e me dá. Eu vou ser abençoado de todo jeito. Mas uma coisa que é certa, amados, precisamos e devemos congregar, um privilégio que eu e você, como povo de Deus, nós temos. Então, em primeiro lugar, como nós vimos, quando nós estamos congregando, amados, essa associação vai promover crescimento. A outra coisa que nós vemos, eu já me esqueci, depois eu me lembro daqui a pouco. Amém, amado? Mas uma coisa que eu te digo, amados, é essencial. É essencial. Quer ver uma outra coisa que você precisa congregar? Porque quando você está aqui, você vai conhecer a verdade. E a verdade vai trazer liberdade para a tua vida. Não tem, vocês não sabem aquele versículo que diz assim: me dizes com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Uma coisa que eu pergunto: quem é que acha que foi Pedro que escreveu esse versículo? Que foi Paulo? Jesus Cristo? Levanta a mão, não tem vergonha não. Quem acha que foi Jesus aqui? Vocês nunca viram isso na Bíblia, que foi Jesus Cristo que escreveu. Me diz com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Pode levantar a mão, não tem vergonha não. Não foi Paulo, rapaz. Não foi Paulo não, gente. Foi Paulo. Foi ou não foi Paulo? Ou foi Jesus? Amado, sabia que isso nem na Bíblia não tem? Mas sabia que muita gente, amados, por não ir para a igreja e conhecer a verdade, muitas vezes eles chegam e começam a repetir aquilo que Deus não disse. E diz, veja bem o que Jesus Cristo falou, me diz com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Mas, amados, isso não está escrito na palavra de Deus. E o povo, amados, acaba acreditando por causa de quê? Não vai para a igreja. Porque se tivesse na igreja, ele ia conhecer a verdade e a verdade ia trazer liberdade para a nossa vida. Porque o que é que o diabo faz? Ele chega, mas com uma meia-verdade, parecida com a verdade. Porque uma meia-verdade não existe, é mentira na verdade. Porque, amados, não existe alguém que é morto-vivo. Ou o cara está vivo ou está morto. Não é verdade? Não existe uma mulher meia grávida. Ou ela está grávida ou não está grávida. Então, uma coisa que eu te digo, mas o diabo ele chega com a verdade misturada com a mentira. E chega e diz, olha, você não precisa ir para a igreja. É melhor você ficar em casa. Veja você, um grande trabalhador, sustenta esses seus 14 filhos, a sua esposa, você trabalha de domingo a domingo, você precisa de um momento de lazer. Vá passear, aproveite esse dia ensolarado. E tá lá o cara dizendo, rapaz, é mesmo. Negócio de ir para a igreja. Fica lá escutando o pastor dizendo que eu preciso congregar. Eu não, eu vou para a praia. Aí vai para a praia, aí quando chega algum problema que bate na porta dele, né, ou ele começa a assistir novela, aí quando olha, o que é que acontece? O problema bate, aí ele começa, no nome de Tony Ramos, saia do meu caminho. Aí uma coisa que eu te pergunto, vai sair, irmão? No nome de Cláudia Raia, saia! Vai sair é nada. Por causa de quê, amados? Em vez de estar na igreja, congregar, está assistindo novela. E com isso vai estar trazendo o quê? Prejuízo para a tua vida. Então, amados, em vez de estar em casa assistindo coisas que não são boas para você, rapaz, invista tempo conhecendo aquilo que Deus diz. Porque, amados, você vai ver que o diabo ele é sutil. Abre comigo lá em uma passagem que é maravilhosa para cartão de Natal. Lá em Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, versículo 10, na parte A desse versículo. Veja bem, amados, e como é interessante esse versículo para você receber um cartão de Natal. Olha só, diz assim: os que habitavam sobre a terra se alegraram por causa deles. Realizaram festas e enviaram presentes uns aos outros. Olha que coisa maravilhosa. Não é verdade? Você recebe um cartão de Natal, justamente com a palavra de Deus. Lá tem um versículo mostrando que é em Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 10. E você diz, rapaz, isso é do céu. Isso é maravilhoso. Isso é os irmãos abençoados que me mandaram a palavra de Deus. Mas se você for ler o restante do versículo, você vai ver que isso não tem nada a ver com o Natal. Isso não tem nada a ver com o Ano Novo.
Isso não tem comemoração nenhuma da parte do povo de Deus. Porque nesse versículo mostra, mas que o povo que estava sobre a terra, eles estavam comemorando porque as duas testemunhas da parte de Deus tinham sido mortas pela besta. Então o povo estava feliz e eles estavam lá comemorando, se alegrando nas ruas, mandando presente uns para os outros. E as pessoas, porque não leem a Bíblia, ou seja, não vão para a igreja, estão lá felizes da vida e ainda mandam mais para os outros. Se manda lá no Facebook, o cara só faz compartilhar. É ou não é, irmão? Tem aquele... É que meu inglês é fluente, Instagram. Não, é aquele outro que... WhatsApp. É. Isso mesmo. Esse meu inglês, rapaz, é fluente demais. Dog, cat, ice cream, sorvete. Ó. Fome lá eu não passo. Mas também só tomo sorvete. Agora, de uma coisa eu te digo, amados. Se você chegar e pegar alguma coisa e não ler o contexto, alguém pode passar para você aquilo que não é bom para a tua vida. Então, povo de Deus, lembre-se de uma coisa. Você vem para a igreja para poder ser edificado, exortado, trabalhado por Deus, conhecer a verdade, porque é essa verdade que vai trazer liberdade no momento de aflição. Porque não pense que o dia mal não pode bater na tua porta, que pode. E quando ele bater na tua porta, a quem você vai procurar? E quando nós estamos, amados, juntos, unidos nessa fogueira santa, eu posso assim dizer, amados, você vai estar fortalecido porque você conhece a palavra. E o diabo ele não vai conseguir te derrubar. Além do mais, amados, vocês já viram aquelas cercas de arame farpado? Vocês já viram que a parte de madeira, eles fazem a ponta dela como se não tem um lápis, ele fica pontiagudo. Você sabe por que é que eles fazem a ponta da madeira? É para que a água da chuva não acumule na madeira, que se cortar reto, ela vai acumular na parte de cima, a madeira vai sugar aquela água e aquela vara ela vai apodrecer e não vai servir como cerca. Ela não vai estar forte o suficiente para poder segurar a parte de arame farpado. E o povo de Deus, amados, tem que estar preparado todos os dias. Tem que estar afiado pela palavra. Tem que estar lá sendo trabalhado, amados, pelos dons que Deus coloca na sua igreja. Justamente para quê? Para tirar aquilo que não presta. Os carrapatos, as pulgas. Porque quando nós vamos para a igreja, amados, muitas vezes as palavras elas vão nos chocar. Mas é Deus trabalhando no nosso coração. Para que eu e você possamos crescer e ser maduros no Senhor. Ele não quer, amados, que a minha vida e a tua vida seja de qualquer jeito, mas Ele quer, amados, que a gente possa crescer até ser varão perfeito. E isso é para quem? É para o meu vizinho? Não, pastor, essa palavra é para a pessoa que ficou em casa. Não, é para você que veio hoje no culto. Porque pode ter certeza de uma coisa, amados, Deus ele vai trabalhar tanto contigo, ao ponto de o pastor dizer, vamos lavar a igreja, a pessoa diz, rapaz, eu vou porque eu vou cultuar a Deus. Mas você não vai querer mais ficar em casa. Porque Deus está trabalhando no teu coração. Deus está moldando o teu coração e te mostrando a necessidade de estarmos aqui reunidos. Porque como nós vimos, amados, se é importante a preparação, imagina o culto em si. Como é que vai ser? Então, algo que eu te digo, amados, tem muito mais para a minha vida e a tua vida também. Lá em Salmos, no capítulo 133, abre comigo lá em Salmos. Salmos 133. Eu vou ler esse capítulo todo. E ele diz assim, amados: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então quer dizer, pastor, que se os irmãos estão unidos, estão ali congregando, levantando a sua voz, a unção coletiva vai chegar e Deus vai estar lá derramando a sua bênção e a vida para sempre. É isso mesmo que a palavra quer dizer. E as bênçãos do Senhor, amados, não trazem dores, pelo contrário, elas nos enriquecem. Então, algo que eu te digo, amado, se você deseja ter uma vida abençoada, viva em união com seus irmãos. Venha para a igreja.
Sabe quando o diabo começa assim a dizer, eita, isso é conversa de pastor, só para que você venha. Sabia que isso é uma mentirinha sem vergonha? Era como minha mãe diz assim, isso é mentira de cachorro cabeludo. Até hoje eu não entendi o que ela quer dizer, mas de uma coisa eu sei, é que é uma mentira que não presta. E sabe, amados, esse tipo de mentira que chega a ser essa conversa do pastor, sabe, amados, vai estudar e você vai ver que é a vontade de Deus que você congregue. E não você fique em casa lá simplesmente olhando o tempo passar, mas que você venha para a igreja. Porque, amados, se você deseja muito mais da parte de Deus, amados, então é bom que você esteja aqui, reunido, unido com o seu irmão. E você vai ver que a bênção do Senhor vai estar sobre a tua vida. A vida para sempre vai estar junto com você. Porque, amados, o nosso Deus, amados, é um Deus que presenteia com presentes inesperados, que nos promove finais felizes e que nos faz prosperar. Então, amado, se ele deseja fazer tudo isso com a minha vida, por que é que eu vou ficar em casa perdendo tudo isso? A favor é para a igreja. Antes, eu achava que o povo ia para a igreja, quando eu estava desviado, era para dar dinheiro para o pastor. Aí onde é que eu estou hoje? Pastoreando. Aí eu fui olhar do outro lado da história e fui ver, amados, que não é dar dinheiro para o pastor. A gente vai para a igreja, mas para cultuar a Deus. A gente vai para a igreja, mas em cada momento, seja nos dízimos, seja nas ofertas, seja nos louvores, seja nos avisos, seja na palavra, em cada um Deus está ali com a sua marca. Em cada um Ele vai estar te abençoando. Ele vai te mostrando, amados, direções para a tua vida. Ele vai te trazendo, amados, estratégia para as coisas que irão acontecer. Na verdade, amados, Ele já vai estar trazendo livramento para a tua vida do dia de amanhã. Porque quantas coisas o diabo ele traz, mas para tentar roubar, matar e destruir. A mim e a você. Mas quantos livramentos Deus nos traz? Não são poucos não, mas são muitos. Muitos. Eu me lembro como hoje, aquele bandido na minha frente, um por trás de mim, segurando as mãos na minha cabeça com um revólver. O outro na minha frente procurando se eu tinha dinheiro para levar minha carteira, levar tudinho. Ele com o revólver armado, ele nervoso, pum, atirou. Sabe onde é que o tiro pegou, amados? Passou no meio das minhas pernas e pegou na perna do bandido que estava por trás de mim. Aí uma coisa que eu te pergunto, será que não foi livramento da parte de Deus? Amado, você acha que um tiro não faz estrago? Faz. E no outro dia, que eu estava lá no sinal, dentro das pessoas esperando, amados, para o sinal abrir para eu poder passar de lá do Ministério da Fazenda para entrar para as pessoas. Quando o sinal abriu, que eu passei, lá vi um rapaz fazendo pega, esqueceu que tinha um sinal, e quem ele bateu? Em mim. O carro, amados, ele envergou, o carro ficou em C. Ou seja, o bloco do carro empenou. Quando o rapaz bateu, que rodou, bateu no poste, foi bater numa banca de revista que tinha do outro lado da rua. Quando o guarda antes era a CPTran, quando ele chegou lá, o guarda olhou para mim e disse, rapaz, agradeça a Deus, porque não era para você estar aqui vivo contando a história, não. Por causa da pancada que foi. Aí eu não te pergunto, será que não foi a mão de Deus que não estava livrando? E sabe, amado, será que quando nós estamos congregando, será que Deus não vai trazer livramento para a minha vida e a tua vida também? Mesmo que eu não saiba do que tem acontecido, amados, mas quantas coisas Deus trouxe livramento. E sabe, amados, é isso que Deus quer, amados, trazer a consciência para mim e para você essa tarde. Que em vez de estar gastando tempo com as coisas desse mundo, invista tempo naquilo que merece ser investido, nas coisas de importância. Porque hoje é o aniversário de Isaías. E meu pai chegou hoje lá em casa com uma nota de R$100. Isso aconteceu hoje lá em casa, na hora do almoço. E eu disse, pai, vem cá, pai. Dá para ele um pirulito e essa nota de 100, vê o que é que ele vai querer. Isaías tem 3 aninhos de idade. Nem para a nota ele olhava. Ele pegou o pirulito na hora do almoço. Um problema foi que ele não quis almoçar depois. Mas de uma coisa que eu te digo, amados, muitas vezes nós estamos pegando o pirulito e esquecendo o principal. Porque com aqueles R$100 ele dava a comprar pirulito para dar e vender. Mas ele não entendia. E eu e você entendemos, amados, a preciosidade que é de estarmos aqui reunidos e de cultuarmos ao Senhor. Porque, amados, quando você começar a cantar, agora no final do culto, que nós começarmos a cantar ao Senhor, você vai ver, amados, o que vai acontecer com a tua vida. Porque o que é que a gente já começa a escutar no mundo espiritual? As cadeias caindo. Nós começamos a escutar as montanhas, as muralhas caindo.
Porque os problemas, amados, sendo totalmente resolvidos pelo Senhor. Porque, amados, ou você acha que isso é invenção minha? Então vai ler a Bíblia, irmão. Olha lá o rei Josafá, o que aconteceu quando eles se juntaram e começaram a cantar louvores ao Senhor, que eles chegaram lá, que olharam para os inimigos dele, não tinha mais nenhum vivo. Deus tinha ido adiante deles, mas e aqueles 3 exércitos que se reuniram contra o povo de Deus foram desbaratados. Do mesmo jeito é conosco, de estarmos levantando a nossa voz em uma só voz ao Senhor, de estarmos aqui orando, amados, e Deus vai estar desbaratando os nossos inimigos, quebrando os ferrolhos de bronze, ainda trazendo para mim e para você as riquezas das nações. Se você não gostar de presente, não tem problema, manda para minha casa que eu recebo. Mas de uma coisa que eu te digo, mas você vai ser presenteado pelo Senhor. Você vai ser surpreendido pelo Senhor. E você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Mas isso a gente precisa sacudir essa poeira. E deixar, mas essas mazelas de ficar em casa de lado. E dizer, Senhor, eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja. E para encerrar, deixa eu só te contar uma coisa. Você viu quando Jesus estava diante de toda aquela multidão. E Jesus chegou para os discípulos e disse para ele, vai e alimente-os. E eles começaram a conversar entre si, dizendo, rapaz, como é que a gente vai fazer? Tem 5.000 homens, ainda faltava contar as mulheres e as crianças. Tem 5.000 homens. Como é que a gente vai dar de comer para esse povo todinho? E quando chegou, amados, uma criança trouxe 5 pães e 2 peixes. Vocês sabem dessa história, sabem ou não sabem? Mas vocês viram, amados, que Jesus Cristo alimentou toda aquela multidão com aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos. E os discípulos estavam lá distribuindo. Os 5 pães é os 5 dons ministeriais e os 2 peixinhos é a palavra do Espírito Santo. Então quer dizer, pastor, que quando eu vou para a igreja eu não vou sair com fome? Não, você vai sair totalmente... como é que a gente chama quando a gente come bem muito, que a gente não aguenta mais? É saciado mesmo. Como é que tem lá em Campina Grande? Rapaz, eu tô de bucho cheio, é desse jeito. Quero mais não que eu tô de bucho cheio. Rapaz, você vem para a igreja, você vai poder sair de bucho cheio, amados. Você não vai sair daqui faminto, você não vai sair daqui mendigando, porque você não foi chamado para comer das migalhas que caem da mesa, porque você não é cão, você é filho. E como filho, você tem direito a sentar na mesa, a usufruir de tudo aquilo que Deus proporcionou para você. E esses 5 dons ministeriais, os pastores, os apóstolos, os evangelistas, os mestres, os profetas vão estar aqui junto com a palavra e o Espírito Santo para trazer tudo aquilo que você precisa. Mas se eu estou em casa, alguma coisa acontece? Não, porque eu não vou estar exposto. Mas quando eu venho para cá, mas esse negócio pega. Quando eu venho para cá, mas eu vou sair daqui encharcado pela palavra. Eu vou sair daqui, amados, totalmente incendiado. E quando o diabo se levanta, amados, contra mim, o que é que vai acontecer? Eu vou correr com medo? Não, amados. Aí você vai lá, pisa no rabo dele. Se ele tivesse rabo, né? Você pisava no rabo dele. Se ele tivesse chifre, você puxava o chifre dele. É ou não é verdade? Por causa de quê? Porque você está com toda a ousadia. Você conhece quem você é. Você está cheio do Espírito, cheio da palavra. E não se deixa levar por qualquer vento de doutrina, mas pelo contrário, sai daqui totalmente revigorado. E o que é que o diabo vai fazer, amados? Ele vai ter que bater em retirada. Vou dizer bem calmozinho para você não se chocar. O diabo, aquele sem vergonha, como alguns chamam de seu dedé, ele é que vai ter que correr. E você é que vai ainda continuar em pé, levantado, com a cabeça erguida e dizendo, Pai, obrigado porque eu sou mais do que vencedor. Pai, obrigado, Pai, porque em qualquer situação que o diabo levanta contra mim, Pai, eu não vou esmorecer, mas eu vou avançar. Porque, Pai, eu tenho uma certeza, Tu estás comigo. Tu me conduz em triunfo e dia após dia, Pai, eu vou prosperar sobre essa terra. Então, amados, as coisas vão começar a acontecer. Mas se eu saio, vou para a igreja e fico lá, eu não gostei daquela gravata do pastor, aquilo não é vermelho, aquilo é goiaba parece mais com lilás, não sei o quê. Aí tá lá a pessoa pensando em uma coisa e esquecendo a palavra de Deus. E sabe, amados, não é isso que Deus nos chamou para fazer.
Não é para olhar qual tipo de paletó. Eita, todo domingo ele só vem com aquele paletó. Vou dar um para ele de presente. Rapaz, não venha com essa intenção para a igreja, mas venha com a intenção de cultuar a Deus. E você vai sair daqui, ó, fortalecido. E você vai dizer, rapaz, esse cabinha tinha razão. Vem lá do interior, lá de Campina Grande. Mas Pia mesmo? Não é que o caba tinha razão? Ah, Pia é uma revista que nós temos lá em Campina Grande. É que tem a Veja lá em Campina Grande, é Pia. Ai, meu Deus do céu. Se você for campinense, por favor, não jogue perto de mim, que eu sou de lá. Amém, amado? Então, uma coisa que eu te digo, amados, é tempo da gente sacudir essa poeira e vir para a igreja. Amém, amados? Então, eu queria chamar o Ministério de Louvor para vir aqui na frente. E sabe, amados, como nós lemos lá em Atos, no capítulo 3, que eles estavam cantando em uma só voz ao Senhor, em uníssono. Eu queria que a gente cantasse um hino de adoração ao Senhor. E, por favor, amados, vamos ficar de pé. E sabe, amados, você vai cantar com alegria no teu coração.